Centers e Service Providers. Senhoras e senhores, Juliano Cardoso. Boa tarde a todos. Obrigado. Pessoal, eu vou ser um pouco breve. A apresentação ela dá continuidade a um programa que a gente desenvolve com a Abranet. Ele está completando aí 5 anos. Basicamente um programa para associados à Abranet. Eu vou explicar para vocês o que é. A WZTEC é uma integradora Juniper, a gente trabalha com comutadores Juniper e a gente tem ajudado aí os associados à Abranet a aprimorar um pouco a questão de infraestrutura com equipamentos de alta performance. Eu vou colocar um modelo de referência para vocês saberem onde é que a gente está atuando nos provedores que são associados. Basicamente, o projeto, um descritivo rápido, é uma redução de custo total. A gente consegue fazer o provedor comprar no varejo com volume, com preço de atacado. Existe uma condição que não vai ser, não se abre mão dela, que é o provedor ou o data center precisa se associar ou ser associado à Abranet. É a única condição do programa. Tá? O programa envolve produtos, envolve treinamento técnico, envolve garantia, envolve suporte do fabricante. Tá? Então, é um pacote global de soluções de infraestrutura. Uma observação importante que as fotos dos slides que estão aqui, elas são ilustrativas porque alguns produtos têm módulos, então é importante destacar isso aí. Bem, a logística do programa, existe um desconto Juniper em volume para a Abranet, esse desconto é repassado para um ou para mais distribuidores oficiais. Esses distribuidores faturam esse produto diretamente para o cliente final. E a WZTEC, que é a nossa empresa, ela entra com treinamento técnico, com suporte em configuração, com auxílio em RMA de equipamento e serviços avançados, caso isso seja necessário. Tá? É um programa simples, direto. A gente quis tirar intermediários aqui para conseguir ter a redução de custo necessária. Aqui um modelo básico, bem simples, de um provedor associado. Vários provedores que a gente tem contato tem um modelo que está começando a ser parecido com dessa figura. Então, basicamente, o provedor tem um POP central. Antes ele só fornecia internet para o cliente dele. Hoje, a maioria dos provedores estão montando ali regionalmente seus data centers, porque eles estão começando, além dele fornecer acesso para o cliente, ele está começando a trazer as soluções do cliente para dentro de casa, para dentro do data center. Então, a máquina virtual, o servidor, ele está começando a fornecer serviços diversos. E POPs secundários, que aí podem ser POPs sofisticados, POPs regionais, um POP local de um bairro, pode representar uma cidade. Tá? Basicamente, por que eu fiz esse modelo de referência? Para mostrar para vocês onde que a gente tem encaixado produtos dentro desse modelo de referência. Então, o produto fundamental desse projeto, ele começou com um roteador de borda, que a gente tinha uma demanda muito grande, os provedores estavam passando de um limiar de banda, e era necessário a gente conseguir encaixar um roteador para os provedores começarem a poderem continuar crescendo com banda, crescendo com tráfego, sem ter problema de performance. Então, o equipamento que a gente mais trabalha, o carro-chefe desse programa, é um roteador chamado MX5. Então,
vários provedores associados, a gente já bateu a casa de 235 caixas. Não significa que são 235 provedores, mas é um número significativo de caixas. Significa, basicamente, que quando o provedor coloca uma caixa dessa, ele consegue passar a crescer mais, ele consegue ter uma visão de confiabilidade melhor da borda dele, enfim. Além dessa caixa, a gente também começou a ter uma demanda grande de suítes de data center e suítes de acesso para clientes. Além disso, a gente tem clientes no data center solicitando firewalls para a gente. E agora, obviamente, como todo ano a gente introduz novos produtos nos eventos da Abranet. Então, nesse ano de 2015, a gente está introduzindo finalmente um equipamento que é um roteador MPLS, para que ele seja usado na expansão da rede metro dos provedores. É um produto aí que faltava no nosso leque, mas agora a gente conseguiu criar esse produto e ter ele disponível. E, obviamente, se ele está disponível, toda a linha está disponível, mas ele está disponível no modelo de referência da Abranet. Basicamente, aqui é uma foto um pouco mais sofisticada, então a gente consegue atuar lá dentro do seu data center com toda a infraestrutura de comutação, com Fabric, com Firewall. A gente tem hoje roteadores de borda para fornecer para os associados, para conectar a internet do associado. Surgiu uma demanda grande aí de autenticação PPPoE para ser um concentrador BRAS. Então, a gente já tem bastante cliente usando essa caixa como concentrador BRAS. Está surgindo uma demanda muito grande, a gente está homologando a solução de CGNAT, que é para a gente conseguir começar a ter soluções de transição para resolver o problema da escassez de endereços IPv4. Agora, com o ACX 5000, que é o novo produto que a gente está introduzindo, a gente consegue entrar numa esfera dentro do provedor que a gente não entrava, que é a rede metro. Então, com esse produto, eu consigo já montar toda a rede metro para os PLOPs secundários e criar uma rede de transporte MPLS para o provedor, coisa que a gente não conseguia antes. Por causa, não de não ter produto, mas por causa de relação custo-benefício. Tá? Então, hoje, com o ACX 5000, a gente consegue criar a rede metro, baseada em VPLS. Agora, a gente também vai lançar um produto bastante interessante, chamado ACX 500, que ele vai poder ficar numa torre, ele vai poder ficar exposto num lugar que não tem temperatura controlada, não tem ar-condicionado. E, obviamente, a gente tem outros produtos envolvidos, né? A gente tem alguns clientes que compraram CPS para atender clientes corporativos. Tá? Então, toda essa gama de produtos aqui a gente consegue introduzir no modelo de referência Abranet. Na realidade, esse modelo de referência foi tirado de casos práticos. Tá? Então, de vários provedores que foram adquirindo, não todas as soluções simultâneas, mas a gente foi montando isso aí para criar esse modelo de referência. Aqui é uma expansão dos POPs secundários. Então, o ACX 5000 entra como um comutador MPLS para uma rede de distribuição. Vejam que o seu FTTH ele pode estar conectado nessa rede MPLS. Então, o FTTH como sendo uma infraestrutura de acesso, então os meus clientes estão conectados no FTTH, a rede MPLS transporta esses clientes, seja para a internet, para autenticar ou para um POP vizinho. E eu também posso ter clientes corporativos conectados numa torre menor, que também se conecta ao backbone MPLS para ser transportado. Bom, como a gente sempre fez, a gente sempre jogou isso abertamente, o MX5, como sempre foi o carro-chefe, a gente sempre apresentou o preço das soluções aqui, né? Então, o MX5 é um roteador que custa $16.000, tá? Como que ele é vendido? A gente conseguiu fazer um trabalho de longa data, a gente precisava resolver várias questões de logística, entrega, disponibilidade de estoque, então hoje a gente tem um distribuidor de alta confiança que consegue colocar isso aqui em estoque. Então, a gente tem um timing de entrega bem baixo. Tá?
Então, o MX5 ele custa 16 mil dólares para o associado à Abranet. Isso é obrigatório e mandatório, não tem como não resolver. Não tem como passar por cima disso. Tá? E é muito simples se associar. Existe uma regra que você precisa ficar associado por 1 ano, é muito simples, é um formulário simples que é preciso preencher, não gera muita burocracia se associar na Abranet. Então, após você ser associado, você pode comprar esse equipamento. Nesse pacote de 16 mil dólares já vem o treinamento para 2 pessoas, o treinamento técnico, e vem todo o suporte remoto de instalação da caixa. O treinamento é mais que suficiente para a sua equipe aprender a lidar. Obviamente que a sua equipe tem que ter uma experiência prévia com BGP, com SPF, etc. Tá? Além do MX5, o MX5, existem várias perguntas. Como é que eu faço para expandir o MX5? Gente, a caixa do MX5 é a mesma caixa do MX80. Então, a partir do momento que você comprou o MX5, que suporta 10 GB full duplex, ou seja, ele tem 20 interfaces aqui. 10 eu posso ligar em operadoras e 10 eu posso ligar na minha LAN. Então, eu posso passar 10 GB de tráfego por essa caixa, é bastante coisa. Então, eu posso expandir para o MX10, que libera esse slot aqui da direita. Do MX10 eu posso expandir para o MX40, que libera essas 2 portas aqui de baixo. E do MX40 eu posso expandir para o MX80, que aí, obviamente, liberou a caixa inteira. É um passo a passo. Tá? Você não precisa necessariamente comprar o MX10 ou o MX40, você pode comprar o MX5 e ir expandindo conforme a demanda, conforme você expande. A ideia é, se você já passa 10 GB de tráfego aqui pela caixa, você tem recurso, obviamente, suficiente para já comprar uma expansão para começar a passar 20 GB pela caixa. Tá? Essa caixa também suporta 16 mil usuários conectados simultaneamente com PPPoE. Esse número ele cai um pouco quando você faz dual stack, ele cai para aproximadamente 12 mil usuários quando você usa IPv4 e IPv6. Para você adicionar PPPoE aqui, você precisa de licença adicional. Tá? Esse custo não inclui as licenças de PPPoE, inclui tudo menos PPPoE. Quando você precisa do PPPoE, existem licenças adicionais. Bom, uma dúvida que surge é como que eu pago? É possível pagar no distribuidor sem juros em 4 vezes, com entrada. Esse é um custo que já vem basicamente do fabricante nos Estados Unidos, ele é repassado. O faturamento sempre vai ser direto, não passa por revenda nenhuma. Sempre a PTAX do dia anterior ao faturamento. Existem, pessoal, pessoal sempre me pergunta, dá para fazer BNDES, Finame? Não dá, porque BNDES e Finame só financia produtos que têm uma certa porcentagem de nacionalização. Então, esse produto não é finamizável, tá? Ainda. O que acontece? Existem algumas empresas aqui no Brasil, existe essa Intuo aqui, para quem se interessar. A Intuo é uma cesta de crédito. Você vai lá, cadastra a sua empresa. Esse cara aqui é um gênio, esse menino aqui. Ele criou a Intuo. A Intuo é um portal onde você cadastra a sua empresa, cadastra um projeto lá, eu preciso fazer um projeto de R$1 milhão. E aí ele pega esse projeto seu e solta para um monte de entidade financeira, um monte de banco no Brasil inteiro, como se fosse uma cesta de oferta. E aí você vai receber as propostas de financiamento. Condições, propostas, você vai receber várias e várias propostas de financiamento. E aí, com isso, você pode tentar, obviamente, selecionar qual te atende melhor. É uma ideia muito boa desse menino. A Grenk também é uma parceira que a gente tem feito. A Grenk, ela tanto aluga o roteador para você, quanto financia. As taxas são bastante negociáveis, eles são flexíveis. Leasing bancário, Itaú, Bradesco, a gente já viu muito. Agora, o que mais financiou o Juniper MX5 na Abranet até hoje foi o Proger do Banco do Brasil. Aí teve uma época que o Proger parou, nesses tempos aí atrás, agora voltou. Caixa Econômica e Banco do Brasil hoje tem Proger. Então, você pode fazer Proger para financiar esse equipamento. No Centro-Oeste existe o Fundo do Centro-Oeste, para quem estiver lá. O Fundo do Centro-Oeste financia esse equipamento com taxa de Finame. Não me perguntem por quê. E o Fundo do Nordeste também financia esse equipamento com taxa de Finame. O Fundo do Nordeste é o Banco do Nordeste, o Fundo do Centro-Oeste pode ser conseguido pelo Banco do Brasil.
A gente tem vendido bastante também o MX-104. Então, o pessoal que já tem uma demanda por comprar uma caixa maior, que já precisa começar com o MX-40 ou MX-80, o pessoal está indo para o MX-104. Ele é menor, mais leve, a Route Engine dele é um pouco superior para essa taxa de banda necessária, e ele já suporta 12 interfaces de 10 GB, apesar do backplane dele ainda ser de 80. Então, existem alguns provedores que já têm uma demanda imediata de comprar uma caixa maior, então a gente tem vendido o MX-104 como uma opção. O SRX 650 também o pessoal compra bastante. É um firewall que pode ser usado como firewall stateful para um data center, ou ele também pode ser usado como roteador. Tá? Isso aqui é uma visão do que a gente chama de Virtual Chassis Fabric. A gente tem um primeiro cliente que comprou uma solução dessa. Na realidade, é um Fabric de data center. Obviamente, o cliente não comprou com essa infraestrutura toda, ele comprou menor, mas basicamente são switches QFX 5100 com portas de 40 GB, interconectados diretamente a switches topo de rack QFX 5100 com portas de 10 GB. A gente já fechou isso para um associado da Abranet, ele colocou o QFX 5100 de topo de rack. Tá? Então, essa solução também está disponível para os associados. Para quem precisar de uma solução de data center baseada em Fabric, a gente já tem como fornecer para vocês isso. Aqui algumas características técnicas. Um ponto que chama a atenção também do QFX 5100 é que o Junos roda como máquina virtual no QFX 5100. Então, o processo, por exemplo, de atualização de um sistema desse, de um data center, ele não requer que você faça nenhum tipo de reboot no teu ambiente de switching. Então, você consegue, por exemplo, manter seu data center atualizado. A gente tem algumas coisas adicionais aí, alguns lançamentos. Esse aqui é um módulo de FPGA que roda em um dos modelos de QFX que a gente tem, onde você consegue rodar aplicações, você consegue rodar máquinas virtuais com aplicações específicas dentro do switch. Muito usado em área científica, em área financeira. Por exemplo, você quer que o switch faça uma análise quando a curva de ascensão de uma ação ela mude a derivada dela. E aí o switch consegue fazer isso, o switch consegue já tomar ação dentro do pacote da rede, sem você precisar de um NOC olhando isso. Isso dá agilidade no sistema financeiro, né? E o sistema financeiro, por causa de 1 segundo, pode perder milhões. Uma coisa importante, eu não sei quem está lidando com automação, mas o Junos já tem dentro dele vários módulos de automação implícita, para que você consiga, por exemplo, desenvolver suas próprias aplicações para rodar em cima desse ambiente. Tá? Bastante sofisticada essa solução baseada em QFX. Esse aqui é o QFX 5100. Dentro do pacote Abranet, ele já tem um valor que a gente conseguiu definir. Então, basicamente, 48 portas de 10 GB mais 6 portas de 40 GB num switch desse, ele custa no pacote Abranet $14.500. A gente já tem alguns clientes rodando essa solução, tanto para concentrar como concentrador de fibra, quanto também como switch de data center. Tá? Então, vários clientes Abranet já estão adquirindo essa solução e a gente conseguiu um valor bastante significativo para o associado. Isso aqui é um lançamento também, é um dos maiores switches do mundo. Essa caixa que é o QFX 10.008, ele suporta até 1.152 portas de 10 GB, ou 288 portas de 40, ou 240 portas de 100 GB. Obviamente que é uma solução um pouco mais, como eu vou dizer, mais parruda, precisa de um ambiente bem maior para se comprar, mas ela está disponível dentro do pacote Abranet também. O ACX 5000 obviamente, pela cara que vocês estão vendo, o hardware do QFX 5100 com um software voltado para a rede metro. Tá? Então, esse cara já tem os serviços de VPLS implícito dentro dele.
que é o que a gente precisava para colocar um produto dentro dessa lacuna que a gente não atingia. E aí, essa caixa é um pouco diferente, ela não tem as 48 portas de 10 GB, ela é licenciada. Então, ela vem com 48 portas SFP, e para você habilitar as portas de 10 GB, a Juniper licenciou isso. Tá? Então, ela sempre vai ter as 6 portas de 40 liberadas, mais 48 GB. Aí, conforme você for precisando da demanda, você vai liberando por licença. Eu não tenho os valores do 5.048 aqui, porque são vários e vários valores, mas nós vamos estar aí, nós estamos estamos ali no espaço, na outra sala, a gente vai ficar aí os 2 dias de evento, caso alguém tenha interesse em olhar para esse produto, dar uma olhada, a gente está aí para falar um pouquinho dele. Isso aqui são 2 fotos do ACX500, a gente tem o ACX500 e o outdoor, ó. Ele já vem preparado para você colocar ele no ambiente outdoor, é bem interessante. Então, essa caixa aqui, ela pode, por exemplo, ser colocada numa torre. E ela pode vir a agregar os elementos da torre para entrar num backbone MPLS, por exemplo. É bem interessante. Alguns provedores já haviam pedido isso para a gente não tinha esse produto, mas agora a gente tem. Alguns switches que o pessoal tem comprado, o EX3300 é um switch que o pessoal compra muito, é um switch com 24 portas 10.100.000 e 4 portas de 10 GB. A gente tem cliente usando isso aqui dentro de data center, a gente tem cliente usando isso aqui na board, a gente tem cliente usando isso aqui em rede metro. A gente tem cliente usando isso aqui em transporte de acesso 120 km, com GBIC de 10 GB. Então, é bastante interessante, é uma solução de baixíssimo custo, que pode atender. A gente está introduzindo agora um de 32 portas giga, que era um switch que a gente não tinha. Tá? Então, é o 32F. Enfim, a linha inteira está disponível, mas alguns produtos se encaixam melhor no modelo de referência que a gente criou, fazendo observação em todos os provedores que são clientes do pacote. Tudo bem? É isso. Bem rápido, bem simples. Se alguém precisar de alguma informação adicional, a gente está aí o dia todo. Obrigado.